A gente vai falar das responsabilidades de um cargo num time ágil. E assim, eu posso trazer um debriefing aí, um breve início, um sumário sobre o que realmente é ágil e quais são os principais cargos que você vai ter dentro de um time que trabalha com processo ágil. Então, eu posso começar falando, Gabe? Eu falo um pouquinho sobre ágil, depois você fala um pouco mais sobre os cargos. Por favor. Só para todo mundo ficar aqui na mesma página, tá? Se você ainda não tá trabalhando com ágil, às vezes você trabalha em uma empresa que é waterfall, né? Um processo mais antigo que estão utilizando, ou algum outro tipo de processo, ou um processo custom made aí dentro da sua empresa. Saiba que existe os processos ágeis. E os processos ágeis nada mais são do que uma metodologia, né? Ou melhor, processos que você traz para dentro do seu time e você aí consegue desenvolver um produto. E no caso, a gente está falando aqui sobre um produto que vai ser um software, né? Um software como produto. E para quem não sabe, caso você aí ainda esteja em empresas que estão nesse processo antigo, o ágil, gente, ele é um processo que basicamente todas as empresas estão usando ultimamente. Então, se você não conhece muito sobre ágil, eu tenho vídeo no canal falando sobre isso, mas se você não sabe muito sobre ágil, já vai correr atrás para aprender, porque, putz, faz toda a diferença, né, Gabe? Mesmo que você não trabalhe em um lugar que não seja muito ágil, né? Às vezes os caras, eles falam que são ágil, mas nem tanto. É muito bom entender como realmente funciona o processo, né? Eu achei legal que você tocou no ponto de a gente trabalha em locais que usam ágil, mas muitas vezes a gente vê uma espécie de teatro de agilidade. Isso é verdade. A gente faz a cerimônia, a gente cumpre com o que o ágil pede, mas no nosso cerne, como a gente entrega as coisas no nosso dia a dia, a gente não cumpre com ali digamos que o manifesto ágil. Então, a gente tem uma dissociação entre o que é o ágil teórico e o que é o ágil visto em empresas. Muito se dá por conta de como a empresa está no dia a dia, pressão política, tudo que você consegue enxergar ali quando você está inserido no dia a dia da empresa, nos sistemas da empresa, as coisas acontecem de maneira que o time leva como dá para levar. Exato. E como faz o maior sentido no momento. Mas essa ideia de o ágil é uma teoria fixa e precisa ser seguida, não vai existir nas corporações que vocês visitam, as que trabalham. Então, é legal ter essa ideia de, tipo, tem o ágil e não é aplicado em todo lugar. Geralmente não vai ser aplicado mesmo como ágil, mas lutem pelo ágil. Lutem porque vale a pena. E eu concordo isso, e é muito legal você mencionar isso, Gabe. Porque quando eu já trabalhei em empresas que veio desenvolvedor e falou assim, eu já vi Reels falando sobre isso. Stand-up é desnecessário, não precisa, manda lá no chat, é isso aí. E também, ou por exemplo, a gente às vezes faz retrospectiva ou retro, né, pro time conversar sobre como que foi a sprint, e o cara fala, e o cara não tá nem aí, não dá input. E aí tá, né? Essa é a parte louca. E você, como QA, mesmo que não necessariamente seja o seu trabalho implementar ágil dentro de uma empresa, você acaba conseguindo se beneficiar muito com a área de qualidade. Aliás, você consegue se beneficiar muito para a área de qualidade com um bom time utilizando processos ágeis. E as pessoas têm que entender que ágil, no final das contas, não é somente um processo que você tem que ir lá e aparecer e você vai falar meia dúzia de palavras e ir embora. Cara, é uma cultura. Você tá lá na retro, quando você tá fazendo com o seu time, né? Você tá querendo entender o que aconteceu de errado no sprint pra vocês trazerem pontos bons. É lugar pra tretar, basicamente. Assim, eu falo tretar na boa, porque é pra vocês botarem a limpo o que aconteceu no sprint e o que deu errado. E como que a gente resolve isso. E aí os caras falam, a retro não serve de nada, o pessoal vai lá... É lógico. Como que ela tá sendo implementada, né? E eu não sei se você já passou por isso em algum time. Eu acho comum até. É bem comum. Eu já senti dor, vou falar a verdade pra você, dentro de uma retro. Porque houve coisa que eu não queria. E tava certo. É isso aí. Dói às vezes, porque você tá fazendo errado. Exatamente. E alguém vai apontar pra você e vai falar, cara, não tá bom. E aí um monte de gente vai concordar. No caso, no meu caso, todo mundo concordou. Então, assim, demitido, né? foi um momento... É difícil, porque você vai entrar na defensiva e faz parte do ágil você entender que esse momento de desconforto é para você aprender. E um dos pilares também ali do ágil é o respeito, e você ter o respeito por todos da equipe é essencial. Você tem que entender que todo mundo tá ali para colaborar. E aí a gente vai cair até num papo de QA, na briga, né? QA versus Dev. Pois sempre tem. Não fala do meu bug, mas tem um bug. Então, isso daí vem à tona também, o que eu queria trazer. Então, por exemplo, né? Dentro de um time, mesmo que ele não seja ágil, mesmo que você estiver trabalhando aí numa waterfall, ou às vezes num fake ágil. Um go horse.
um Go Horse bem feito, bem construído. A gente podia fazer um podcast falando só sobre Go Horse. Um dia... A gente tem tema, eu acho. Exatamente. Mas mesmo isso, mesmo assim, o QL tem que estar, na minha opinião, desde o começo do princípio ali dos testes. Independente qual é o processo que você tá falando, se necessariamente é ágil ou não, se vai ter as meetings ou não. Você, como QA, tá, cara? Isso daqui é uma coisa que eu vou trazer que faz você ser uma pessoa muito bem vista dentro da empresa e é estar no máximo de reuniões, tá? É muito entre aspas isso, né? Porque você pode simplesmente só fazer reunião e não trabalhar mais. Mas estar nas principais reuniões que é relacionadas ao desenvolvimento do projeto, ao desenvolvimento do produto. E sempre tá muito ativo. Sempre tá ouvindo o que o pessoal tá falando, perguntando, tirando dúvida, tentando entender melhor sobre o produto, porque, cara, você sabe, né? Se você viaja, sabe aquele momento que você entra na reunião e aí você encontra um ponto perfeito na parede que você viaja. Você desaparece por 20 minutos, seu cérebro desliga. Isso já acontece com mais frequência do que deveria comigo. Mas é a pior coisa que pode acontecer ali dentro da empresa, porque você perdeu o contexto. E se você perde contexto quando chega lá na frente, você vai pagar por ele. Você vai pagar porque vai ter um erro relacionado àquele contexto que você não prestou atenção e não bateu o ponto lá com, seja lá o PO, seja o desenvolvedor,